E se aquilo que parece ser uma boa oportunidade, na verdade, for algo que Deus não aprova, nem tudo que acelera o processo vem de Deus, e nem toda conquista feita da forma errada será sustentada. Nos capítulos 4, 5 e 6 de 2 Samuel, vamos ver o reino de Davi sendo finalmente estabelecido, mas também aprender que a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 4, a história começa com um clima de instabilidade. Isbosete, filho de Saul, ainda reinava sobre parte de Israel, mas sua liderança era fraca, insegura e sem direção. Depois da morte de Abner, seu principal apoio, ele perde completamente a força. E então, dois homens decidem agir por conta própria. Recabe e Baaná entram na casa de Isbosete enquanto ele dormia e o assassinam. Eles cortam a cabeça do rei e levam até Davi, achando que seriam recompensados. Na mente deles, estavam ajudando Davi a assumir o trono mais rápido, mas eles estavam completamente enganados. A reação de Davi é firme e justa. Ele relembra o que já havia feito com um homem que disse ter matado Saul, e agora faz o mesmo com esses dois. Manda executá-los. Por quê? Porque Davi não aceita que a justiça seja feita através de violência injusta e traição. Aqui temos uma lição muito forte. O fim nunca justifica os meios, mesmo sendo algo que aparentemente favorecia Davi. Ele não aceita aquilo que é errado. No capítulo 5, finalmente, vemos o cumprimento de uma promessa. Todas as tribos de Israel vão até Davi e o reconhecem como rei. Agora, o reino está unificado. Davi é ungido rei sobre todo Israel. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a narrativa bíblica até aqui. Mas Davi não para. Ele conquista Jerusalém, que até então estava nas mãos dos jebuseus. A cidade parecia inexpugnável, mas Davi vence. E Jerusalém se torna a cidade de Davi, o centro do reino. Outro ponto interessante é que Davi passa a crescer cada vez mais. A Bíblia diz claramente: o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Isso explica tudo. Não era apenas estratégia, força ou liderança. Era a presença de Deus. Davi também passa a ter mais estrutura de reino, com palácio, alianças e família crescendo. Mas mesmo com tudo isso, ele continua dependendo de Deus quando os filisteus vêm contra ele. Davi consulta ao Senhor antes de atacar e Deus dá estratégias específicas. Em uma batalha, ele manda atacar diretamente. Em outra, orienta a esperar e agir de forma diferente. Isso mostra que não existe fórmula pronta com Deus. Cada direção é única. No capítulo 6, entramos em um dos momentos mais impactantes e também mais sensíveis dessa história. Davi decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus. Era algo sagrado, mas no meio do caminho acontece algo inesperado. Os bois que puxavam o carro tropeçam e Uzá estende a mão para segurar a arca. Naquele instante, ele morre. Isso assusta Davi e pode até parecer estranho à primeira vista. Mas aqui existe um detalhe importante. A arca não deveria estar sendo transportada daquela forma. Havia instruções claras de Deus sobre como conduzi-la. Ou seja, Uzá não morreu apenas por tocar
na arca, mas porque todo o processo estava sendo feito de forma errada. Isso nos ensina algo muito profundo. Não basta ter boa intenção, é preciso obedecer da forma certa. Davi então interrompe o transporte e deixa a arca na casa de Obed-Edom. E algo incrível acontece. A casa de Obed-Edom começa a ser abençoada. Quando Davi vê isso, ele entende: a presença de Deus não é o problema. A forma como lidamos com ela é... Então ele tenta novamente, mas agora do jeito certo, com reverência, cuidado e temor. E dessa vez, tudo flui. A arca chega em Jerusalém com celebração, alegria e adoração. Davi dança diante do Senhor com todas as suas forças, sem orgulho, sem aparência, sem preocupação com a opinião dos outros. Mas nem todos entendem isso. Mical, sua esposa, o despreza em seu coração ao vê-lo naquela expressão de adoração. E isso traz consequências para ela. Aqui aprendemos mais uma lição. Quem não entende a entrega, critica. Mas quem conhece a presença de Deus, se entrega sem reservas. Ao longo desses capítulos, vemos 3 verdades muito claras. Deus estabelece aquilo que Ele promete. Deus rejeita caminhos errados, mesmo que pareçam convenientes. E a presença de Deus exige reverência, não apenas emoção. E a pergunta que fica é: você está tentando fazer a coisa certa, do jeito errado, ou está disposto a obedecer a Deus completamente, mesmo nos detalhes? Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender mais sobre obediência e presença de Deus. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.